Então, como eu estava dizendo, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho mais sobre roteirização, especificamente comerciais de TV. Mas tudo que a gente vai falar aqui é válido para qualquer formato de audiovisual, porque a gente sabe que hoje o audiovisual, principalmente em função do digital, né, da internet, ele se expande para várias outras possibilidades. Né? O audiovisual em propaganda, em comunicação assim, mais mercadológica, ele se libertou meio que dessa coisa do comercial de 30 segundos, né, que é o padrão estabelecido para a televisão. Né? Esse livro foca mais em roteiro para comercial de televisão, mas tudo que está colocado ali a gente consegue aplicar em roteiros de audiovisuais, seja qual for o formato, extensão de tempo que a gente for trabalhar. Tá? Feita essa introdução, vou dividir tela aqui com vocês já, para a gente começar então a falar do conteúdo de hoje. Não está entrando aqui. Entrou aí para vocês, gente? Estamos dividindo tela? Sim, professor. Sim? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar de roteiro para filme publicitário, né? Que é uma outra expressão que a gente usa para roteiro de comercial para a TV. Seria frango? Sim. Alô? Tem alguém com o microfone aberto, gente? Vamos lá. Então, roteiro para filme publicitário, que é uma outra denominação que a gente usa também para comercial de televisão. Tá? Então, o que a gente vai ver hoje é basicamente como que a gente roteiriza as ideias. Voltando também, a última aula a gente falou de coisas mais genéricas em relação à criação para a TV. Depois a gente falou de sinopse ou storyline, que é aquele pré-roteiro, né? Meio que um rascunho para o roteiro. Ele é assim, o fio condutor da história. Depois do storyline aprovado, da sinopse aprovada, a gente vai para escrever o roteiro. Né? E aí a gente tem que fazer, como no rádio, o redator também escreve texto criativo mais roteiro, mesma coisa acontece na TV. A gente vai fazer texto criativo, que seriam os diálogos, as falas, o texto que vai ser falado, que vai ser colocado nos chamados letterings, né? Aquelas textos que viram imagem, que aparecem na tela, enfim. A gente vai escrever tudo. Tá? Então, hoje aqui a ideia é falar um pouquinho de como que a gente roteiriza, então, essas ideias. Tá? A gente vai começar falando de gêneros. Assim como a gente tem gêneros na televisão, no cinema, nas séries, né, e tudo mais, a gente também tem gêneros nos comerciais de televisão. Né? Então, a gente também trabalha com gêneros quando fala de comerciais de TV ou de filme publicitário. E quais são esses gêneros possíveis, né, na redação publicitária? Então, primeira coisa, humor. Que a gente viu no rádio, quando a gente trouxe os exemplos de esportes e tudo mais, que o brasileiro trabalha muito bem com humor. Então, esse é um dos gêneros mais praticados na propaganda brasileira, em mídia eletrônica. Né? Então, a gente faz narrativas, né, humorísticas, narrativas que apelam para o bom humor. E aqui, eu vou dizer a mesma coisa que eu disse lá quando eu falei de humor no rádio. Quando a gente fala em humor, a gente não está querendo fazer que a pessoa, né, caia de tanto rir, ela dê gargalhadas homéricas. Mas a sensação de humor, né, aquele apelo humorístico que traz aquela sensação agradável, bem-humorada, a gente já considera humor. Né? Se a gente conseguir fazer a pessoa efetivamente rir, sensacional. Fazer humor não é fácil, eu sempre digo isso, né? Repito sempre. É mais complicado que você criar boas narrativas de humor. Vai depender de uma série de boas e felizes coincidências. Né? Bom roteiro, bom texto, depois boa direção, bons atores e tudo mais, para que a gente chegue realmente numa peça que consiga transformar aquela narrativa numa peça, né, que leve a rir. Tá? Mas o humor é um gênero dentro dos filmes publicitários e no Brasil um gênero bastante importante e muito praticado. Depois a gente tem o suspense. Muita gente confunde suspense com terror, inclusive no cinema. Né? Mas, na verdade, o suspense, ele difere do terror. Né?
Um bom suspense é aquele que está sempre pondo você, né, em suspensão. Não necessariamente ele está assustando você. O terror, ele trabalha com a coisa do medo mais explícito, mais escancarado, com o susto, né? Com o impacto de uma imagem muito forte, né? O suspense não. Né? Então, por exemplo, sou muito mais fã, se a gente fala em cinema, sou muito mais fã do suspense do que do terror. Aliás, eu não sou nada fã de terror. Né? É um gênero que no cinema não me agrada. Tá? E evito assistir mesmo, não gosto. Né? Eu sei que, por exemplo, a geração da minha filha tem uma garotada que adora assistir terror. E eu não consigo assistir isso de jeito nenhum. Tá? Então, o suspense ele é diferente. Né? O suspense é você criar aquela trama que põe a pessoa, né, naquele estado ali de que causa uma certa aflição, um certo receio, mas não, a gente não trabalha o susto, o medo, né? É diferente do terror. Drama, quando a gente fala em drama, né, aquela situação de criar, de dramatizar situações cotidianas, não necessariamente aquele drama que vai levar você a chorar. Tá? Mas é você muitas vezes pegar uma situação mais simples, mais cotidiana e trazer uma carga de drama para aquilo, de maneira que você trabalhe e acentue algumas emoções que estão ligadas, por exemplo, à solução de um conflito. Porque a gente vai ver aqui, a gente está sempre, na verdade, buscando trabalhar um conflito dentro da narrativa. Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. E um outro gênero bastante importante na propaganda é o erotismo. A gente viu lá no semestre passado, né, aquela questão do apelo erótico, né, que é muito usual na propaganda e tudo mais. Isso não é diferente no filme publicitário, né, no audiovisual. Então, esse é um gênero possível de ser feito. De novo, da mesma maneira que a gente tem que fazer a diferença de suspense para terror, a gente tem que fazer a diferença do erotismo para algo mais pornográfico, por exemplo. O erotismo, ele sugere, né, ele cria uma atmosfera, né, sensual e não sexual. Então, o erotismo bem trabalhado, né, com sugestão, com alusões, com metáforas, né, ele é muito forte. Né? Então, para algumas categorias de produto, né, esse gênero do erotismo ele vai muito bem, porque existem produtos que estão muito ligados a essa coisa da erotização, do jogo da sensualidade, da conquista, né? Então, é um gênero também bastante trabalhado. Então, a gente tem basicamente esses 4 gêneros, né? Humor, suspense, drama, erotismo. Numa certa medida aí, a gente pode cruzar esses gêneros, ou seja, a gente pode misturar esses gêneros, né? Não é fácil de fazer, mas é possível de ser feito, né? Mas normalmente a gente tem essas categorias bem estabelecidas aí, né, quando a gente está falando de gênero. Muitas vezes a gente não vai partir da criação, gente, já pensando num gênero. Eu vou fazer um drama. Eu vou fazer um... Não. Né? Mas é importante, por que é importante conhecer isso? Porque aí a gente faz uma ligação muito com toda a teledramaturgia, com o cinema, com tudo mais, de a gente entender esses gêneros. Né? Saber do que se trata, como é que funciona, então, como é que são feitas as grandes comédias, né? Como é que são os bons filmes de suspense, os bons dramas, né? O erotismo. Então, assim, a gente ter essa linguagem. Então, quando eu vou buscar uma solução criativa, eu vou olhar para produto, vou olhar para consumidor, vou olhar para uma série de coisas, então, vou analisar briefing e, de repente, eu falo assim, nossa, do caminho ideal aqui é trabalhar humor, por exemplo. Então, eu já sei que eu vou me focar num determinado gênero. E aí sim eu vou procurar entender como é que pode funcionar o humor dentro daquilo, tá? Mas ninguém sai de antemão sem conhecer, né, briefing, sem conhecer, dizendo assim, eu vou fazer humor. Não, não é assim. Né? Da mesma maneira também, gente, que não há, de novo, isso aqui é sempre importante falar, não há redator especialista. Não tem o redator que só escreve filme engraçado, o redator que só escreve suspense, não. É o redator que faz tudo, como sempre. Então ele tem que ter essa habilidade de transitar bem entre todos os gêneros possíveis, né, que se apresentam aí no filme publicitário. Bom, vamos lá, vamos em frente. E a gente começa a falar então de estrutura de roteiro. Isso aqui é a parte mais importante da aula de hoje. Tá?
que é falar de estrutura de roteiro. Tá? Estrutura de roteiro, gente, está ligada à estrutura de narrativa, ou as narrativas. Tem uma frase que eu sempre gosto de repetir assim: todas as histórias já foram contadas. Absolutamente todas as histórias. E se a gente olhar para todas as histórias que a gente vê em literatura, em cinema, né, em história em quadrinhos, elas são muito parecidas. Na verdade, elas parecem diferentes, mas elas são muito parecidas. Por alguma, a gente vai estudar melhor narrativa mais lá na frente, mas assim, narrativas partem de coisas muito semelhantes. Elas seguem uma mesma estrutura. Então, quando a gente fala de estrutura de roteiro, aqui, basicamente a gente está falando de estrutura de narrativa. A narrativa, ela se dá basicamente em três momentos: apresentação, né, contextualização, e isso está ligado assim a uma certa normalidade. Então, assim, vamos imaginar como um filme começa. Normalmente o filme começa ali, está tudo bem, o filme está apresentando para você onde os personagens moram, onde eles trabalham, o que eles fazem, se eles têm família, se ele é jovem, se ele é velho, se ele está empregado, se está desempregado. Então, você tem ali uma apresentação, uma contextualização, e normalmente naquele momento a gente está vivendo a normalidade. Tá? Etapa seguinte da narrativa é o surgimento do problema ou do conflito. Né? Então, aí acontece algo que quebra a normalidade. Uma coisa que precisa ser encarada, ela precisa ser resolvida, ela precisa ser, né, ela precisa dar um encaminhamento para aquilo. Tá? E aí o personagem principal, normalmente o protagonista, ele vai em busca da solução daquele problema. Tá? Depois eu volto nesse ponto. Aí existe, ele vai, resolve o problema, né? E você volta, então, para uma normalidade, mas que, na verdade, já não é mais a normalidade lá do começo. Porque, na busca da solução do problema, você altera aquela realidade, você altera aquela normalidade e você altera o protagonista. Tá? Nós vamos tentar falar disso mais para frente, não sei se vai dar tempo. Quando o personagem principal, o protagonista, ele sai em busca da solução do problema, ele inicia o que a gente chama de jornada do herói. Né? E na jornada do herói, ele se transforma. Tá? Por isso que quando a gente diz que ele resolve o problema, na verdade ele não volta a ser exatamente como era antes, porque ele já não é o mesmo e o mundo ao redor dele também foi transformado por essa jornada. Se vocês olharem para todos os filmes, tudo que vocês veem, vocês vão identificar essa estrutura narrativa em todos os filmes. Não sei se vocês estão tendo aula com a Edilene nesse semestre ou não. Estamos, professor. Sim, professor. Eu não sei se ela já falou disso para vocês, né? Dessa questão das narrativas. Né? Tem livros fabulosos sobre isso, sobre a gente trabalhar com os arquétipos, com os mitos, e a coisa do jornada do herói. Tem o Campbell, tem um livro fabuloso, mas tem que ter fôlego para ler, que chama Jornada do Escritor, que é baseada na Jornada do Herói, né, que foi descrita pelo Campbell, que é fantástico. Né? Mas toda história, gente, gira em torno disso. Normalidade, problema, solução. Toda história. Tá? Então não é diferente quando a gente pensa uma estrutura de roteiro para comercial. Tá? Só que como os tempos aqui são mais curtos, normalmente no comercial a gente faz o seguinte: a gente já expõe o problema, a complicação ou o conflito, né? Faz uma apresentação e um rápido desenvolvimento disso, porque a gente tem, né, um tempo menor para fazer essa narrativa. Aí pode acontecer o clímax, que é o ponto alto, onde pode ocorrer um ponto de virada ou não, e aí a resolução ou a conclusão. Tá? Isso aqui é muito válido para o roteiro de comercial de televisão. Quando a gente fala, como eu falei, de cinema, você tem essas etapas mais bem construídas, elas são mais longas. No romance, na literatura, a mesma coisa. Uma peça de teatro, né? Porque a gente tem tempos maiores. Né? Então, eu posso definir melhor cada uma dessas etapas.
Vocês já tinham visto isso? A partir do que eu falei, vocês conseguem identificar isso em todas as histórias que vocês viram até agora? Sim ou não? Consigo, professor. Tá? E tem umas coisas muito legais, por exemplo, na jornada do herói, você tem vários tipos de herói. Mas na maioria das vezes, o herói ele é uma pessoa absolutamente comum que não quer ser herói. E ele acaba tendo que assumir aquele protagonismo, ele acaba tendo que assumir aquele papel de herói, mesmo que a contragosto. Né? Então, vou dar um exemplo aqui. Eu sou fã de Marvel, mas o Homem-Aranha não quer ser um super-herói. Ele acaba sendo porque a índole dele conduz ele a ser. Né? Mas ele quer ser o garoto do bairro, popular na escola. Ele é um adolescente. Mas ele sai nessa jornada de ser o herói, né? E isso vai transformando toda a vida dele e toda a vida das pessoas que estão em torno dele, vai alterando a realidade. Né? Vamos falar para mim, vamos falar de uma das maiores sagas de todos os tempos, que é Star Wars. Luke Skywalker não queria ser herói. Ele nem sabia que ele era Jedi. Ele estava lá escondido no planeta, em Tatooine, separado da irmã, trabalhando como fazendeiro. E quando o mestre Jedi vai ao encontro dele e diz para ele que ele é um Jedi e que ele tem que se juntar aos rebeldes para combater o Império, ele não aceita. Ele não quer aceitar aquilo no primeiro momento. Né? Então é muito interessante isso, né? Mas aí você tem toda essa trajetória do herói que ele vai ajudar a resolver, ou ele é o protagonista que resolve o problema. Né? Obviamente que isso não dá para fazer em comercial de televisão, né? Com toda a grandeza que dá para você fazer num filme de 2 horas, por exemplo, ou num romance, enfim. Né? Mas as histórias, elas são todas idênticas, gente. Todas, todas. É muito legal a gente ter esse conhecimento, que a gente começa a identificar, né, todas as estruturas narrativas, todos os atos narrativos, a gente começa a entender melhor os personagens. É muito legal quando a gente começa a entender, manjar de narrativa, manjar de roteiro, de construção, né? Porque a gente começa a entender melhor os filmes, a gente começa a perceber coisas que os outros não percebem, né? A gente passa a ter raiva de roteiros muito óbvios. Assistiu a super estreia desse sábado do Telecine, aquele... esqueci o nome do filme agora. O cara é do serviço secreto e tentam matar o presidente dos Estados Unidos e joga a culpa nele. Enfim, putz, o roteiro é totalmente previsível. No começo do filme você já sabe tudo o que vai acontecer. Né? Mas, enfim, essa é a estrutura básica de toda narrativa e é a estrutura que a gente tenta aplicar nos comerciais de televisão também, quando a gente vai para o modelo narrativo. Normalmente os comerciais de TV, o filme publicitário, ele conta uma historinha. Né? Então a gente vai dessa exposição do problema, complicação, conflito. Né? Dentro dessa etapa a gente faz uma rápida apresentação e já vai para o desenvolvimento do conflito, né? Até chegar no clímax, que é o ponto alto do comercial, e a resolução. Certo? Aí vamos em frente. Ainda falando de estrutura do roteiro, né, que é o que eu estava falando. Como a gente tem um tempo muito curto na narrativa publicitária, esses 3 elementos da narrativa, essas 3 etapas da narrativa, esses 3 momentos da narrativa, eles vão aparecer muito próximos uns dos outros, ou uns dos outros, né? Quando não totalmente juntos. Fica difícil até da gente identificar num comercial de 30 segundos quais são os 3 momentos, os 3 atos narrativos, como a gente costuma dizer. Né? Então, normalmente, um determinado personagem num filme publicitário, durante a fase de exposição do problema, ele já está totalmente em conflito. Né? Enquanto o momento desse conflito pode ser também o clímax da história. Ou seja, a única fase mais clara, né, no filme publicitário, na estrutura do roteiro do filme publicitário, é a resolução. Porque aquilo é que importa para o produto, para a marca e para o serviço. É como que o problema está resolvido. Porque normalmente o produto, a marca, o serviço é a solução, ou é grande parte da solução do problema. Tá? Então, no filme publicitário, esses 3 atos narrativos acontecem muito próximos, muito grudados. E como eu disse para vocês, se a gente fizer uma comparação, por exemplo, com a telenovela, com a minissérie, com a série, e principalmente com o cinema, esses atos narrativos eles têm momentos maiores, então a gente consegue identificar mais claramente cada um dos atos narrativos. Tá? Então, uma coisa que também é muito legal
e que tem tudo a ver com esse conhecimento de narrativa e de roteiro, é que a ordem desses 3 atos narrativos, esses 3 atos de estrutura, não precisa ser sempre a mesma. A gente pode inverter e misturar os 3 atos, né? Desde que a pessoa consiga entender a história, que ela fique atraente, né? Que ela fique clara, né? E isso a gente deve fazer, ou seja, inverter a posição dos atos narrativos para tornar a história mais interessante. Então eu falei para vocês, acabei do filme que eu vi sábado, era um roteiro muito linear, né? Com os 3 atos, né? Colocados na sequência normal, né? E que fica muito comum, fica muito fácil da gente entender, né? A gente tem que também sacar aí o seguinte: alguns filmes são feitos com mais interesse comercial. Então é muito mais fácil que você tenha os 3 atos narrativos direitinhos, bonitinho ali, porque a média, infelizmente, das pessoas terá a compreensão da história, né, da proposta do filme facilitada. A ponto que, quando a gente trabalha misturando os atos narrativos, a compreensão fica mais complicada. Então não é todo público que, né, vai se identificar com a história, porque possivelmente em alguns momentos ele vai se perder na narrativa. Tá? Quem assistiu Cidade de Deus aqui? O filme brasileiro. Alguém Eu assisti, assistiu? professor, mas faz um tempinho já. O Nossa, filme. filme. Incrível, Filme nossa, pelo amor de bom Deus. demais. O Cidade de Deus, ele mistura completamente os atos narrativos. Se vocês lembrarem, o filme já tem alguém falando, nossa, mas eu assisti, mas há bastante tempo. Mas vou lembrar, refrescar a memória de vocês. A primeira cena do filme é a última cena do filme. Sim, que ele tá lá no meio, né, da galinha. Da Pode galinha, no crer, meio do Zé. tiroteio, e você não Né, com a entende. câmera Exato. lá. É sensacional, porque você vê aquela primeira cena, ela tem um impacto, você já fica meio tenso, você não sabe o que está acontecendo, você não entende o que está acontecendo. Como que vai chegar ali, né? Você nem imagina o rolê. Então, lá. Exatamente. E um grande mérito do roteiro de Cidade de Deus, que eu acho fantástico, e isso é muito comum, por exemplo, nas novelas, né, e na literatura, é que assim, como são estruturas narrativas que demandam mais tempo, principalmente a telenovela, a série, o romance, né, a literatura, você tem que contar histórias paralelas dentro da história, de maneira que você sustente aquilo por mais tempo. Vocês já perceberam isso em novela? As tramas paralelas são histórias dentro da história. Cidade de Deus faz isso num filme de uma maneira primorosa. Primorosa. Eu me lembro quando eles apresentam um personagem que é vivido pelo Seu Jorge. Eles introduzem o personagem na história. E aí a história volta para trás para dizer como é que o personagem do Seu Jorge também foi chegar naquela situação ali. É genial. Volta Genial. pra trás e depois pra frente, né, O professor? tempo Ele todo bota... o filme vai para frente e volta para trás. Vai para frente e volta para trás. E é feito com uma maestria, porque o filme fica interessante, né? O roteiro é muito bem, o filme é muito bem montado também, né? Muito bem editado. E é genial. Eu acho um dos melhores filmes brasileiros que eu já vi em todos os tempos. Tem um roteiro fabuloso, personagens grandiosos, ótimas interpretações. O filme é muito bom, né? Mas o que acontece aqui? A estrutura, ela suporta a imaginação do autor. Ela é maleável, a gente consegue, ela é flexível, né? O que a gente tem que garantir? Que fique bom, que fique bem feito, que a história seja persuasiva, né? Nós, o ser humano, uma das coisas que o ser humano mais gosta é ouvir histórias. Todos nós somos atraídos por histórias, todos nós, né? É algo ancestral no ser humano, assim como a música. Então o que acontece, né? A gente para ouvir uma história porque toda história nos interessa. Mas se a história não é muito boa, se ela não é muito bem contada e tal, a gente perde um pouco o interesse ou perde totalmente o interesse. Então a narrativa por si só ela é forte, mas ela tem que ser bem construída. E isso se aplica ao filme publicitário também. Então eu também posso mexer na estrutura do filme publicitário. Eu posso ter um filme publicitário que comece pelo fim, comece pelo problema, né? Mas
Eu tenho que fazer isso de modo que fique atraente, que fique interessante, que fique criativo, que fique original. E que meu consumidor, meu público-alvo, principalmente, entenda aquela história. Tá? Então a gente pode mexer nessa narrativa. Tem uma corrente de autores tal, que diz o seguinte: quando a gente faz os 3 atos narrativos na sequência corretinha, a gente chama de narrativa tradicional. E quando a gente vai misturar os atos narrativos, a gente fala de uma narrativa moderna ou de uma narrativa contemporânea, ou seja, você quebra aquele modelo tradicional da narrativa. Né? De novo, não tem certo e errado, não tem bom nem melhor, porque eu posso ter uma história contada com os 3 atos narrativos em sequência e muito bem contada, mesmo assim. Né? Mesmo assim. Tá? Eu adoro essa coisa de fazer um parênteses aqui, das histórias dentro da história, porque voltando para Star Wars, a gente acha que Star Wars é a história do Luke, mas na verdade Star Wars é a história do pai do Luke. Na verdade Star Wars é a história do Anakin, que é o Darth Vader. O personagem central de toda a história, na verdade, é o Anakin. Porque o Anakin é que acaba direcionando e possibilitando todas as outras narrativas. E o Anakin tinha tudo, é muito legal como a história é contada, por isso que eu sou fã de Star Wars, é porque o Anakin tinha tudo para ser o herói, para ser o protagonista, e ele vira vilão. E aí ele vai ser antagonista, né? Vai ser o vilão do protagonista que é o filho dele. Né? A história é sensacional. É sensacional. Muito bem construída a narrativa. Né? E essas coisas, você pôr histórias dentro da história, quando você vai ver todos os episódios, quando você vai entender a saga inteira, né? Você entende, então, que, na verdade, o, o, o gerador de todas as histórias, de todos os conflitos, de tudo, é o Anakin Skywalker, que vira Darth Vader e que é o pai do Luke e da Leia. Né? Então é uma história muito interessante. Tá? Então narrativas são assim, sensacionais, a gente ir mergulhando nas narrativas, entendendo como elas funcionam. Tá? Bom, vamos em frente aqui, senão eu fico falando de cinema o dia inteiro, gente, ou a noite inteira. Né? Aí tem uma coisa que é importantíssima em toda narrativa, em toda história, que é o conflito ou plot. Conflito e plot são a mesma coisa, tá, gente? Plot é sinônimo de conflito, conflito é sinônimo de plot. No cinema se usa muito a expressão plot, tá? Ou plot twister, que é o ponto de virada. Né? Mas são a mesma coisa. Eu posso usar a palavra conflito, posso usar a palavra plot, ela significa a mesma coisa. E o que é isso? O conflito é o problema. É aquilo que acontece que quebra a normalidade. Né? Só que olha que coisa interessante, gente. A gente acha que todo problema é um grande problema, né? Todo conflito é um grande conflito. Isso é um grande engano, porque nós vivemos o tempo todo em conflito. Né? Então, a frase aí do autor do Como Vender em 30 Segundos é: tudo o que existe vive em conflito. E eu poderia mudar essa frase para assim: tudo o que vive, vive em conflito. Nós estamos em permanente conflito, o tempo todo. A gente tem sempre alguma coisa que a gente quer resolver, tem sempre um pequeno problema, uma pequena pendência, a gente está sempre em busca de solucionar alguma coisa. O tempo todo. Se a gente olhar para a nossa vida, né, a vida é uma sequência de conflitos, pequenos, médios e grandes conflitos. E a gente está o tempo todo buscando solucionar esses conflitos. Não é diferente com o nosso público-alvo, gente. O nosso público-alvo também enfrenta conflitos, que hoje em dia está na moda chamar de dor do consumidor. Né? Qual é a dor do consumidor? Então, qual é o conflito que ele está enfrentando? Né? Então a gente tem aqui, por exemplo, o conflito de um homem com outro, que é clássico e era muito explorado, por exemplo, nos antigos Far West, né, os filmes de cowboy, bandido e mocinho. O conflito do homem com a natureza, do ser humano com a natureza. Né? O conflito interno, né? O conflito da pessoa com ela mesma. Né? Tem o conflito do animal que precisa sobreviver às agruras do deserto. Né? A luz solar tentando vencer as distâncias, né? Para chegar até a Terra. Tem conflito em tudo. Né? Então, assim, nós estamos em permanente conflito. No comercial de televisão,
a gente tem um problema que é passar uma mensagem publicitária que vai impulsionar ou a venda, ou a imagem, ou a aceitação de um produto, de uma marca, de serviço. Quando a gente está criando, o que a gente vai ter que olhar? A gente vai olhar para o nosso público-alvo, na hora de criar, e entender quais são os conflitos que aquele público enfrenta e como que a gente pode relacionar esses conflitos numa narrativa ao produto ou à marca. Essa é a grande sacada. Tá? E existem conflitos históricos, né? Com grandes conflitos. Né? Quem me responde qual é o maior conflito de todos os tempos? Que é explorado, assim, muito explorado, há anos e anos e anos. Quem pode me dizer? Professor, depende. Depende? Se você for pegar um conflito humano, foi assim, tem a Segunda Guerra Mundial, que foi um Não, 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 conflito não. mundial. Conflito Só se eu base. interpretei errado. Conflito base, não é guerra, né? É conflito. É uma Ah, coisa em oposição à outra. Qual seria o conflito mais clássico, mais presente, desde ah, que... uma coisa que você vê, pelo menos que eu percebo muito, né? É tipo, o conflito. Tem alguns filmes de conflito existencial, né? Se a pessoa acredita se ela tá sendo útil pra alguma coisa ou não. Bastante filme de romance, algumas. Não romance, mas drama, essas coisas lida bastante com isso, eu acho, não sei. Sim, conflitos existenciais, né, que até estava aqui, né, que são filosóficos, na maioria das Nossa, tava vezes, aí e nem percebi. Foi mal. existenciais, né? Mas, gente, o maior plot da história da humanidade é o bem contra o mal. Né? Largamente explorado. É um plotzão, assim, básico. Tá? Vamos voltar no Star Wars. Eu não queria, mas vamos voltar no Star Wars. Ali, a questão do bem e do mal, ele é muito bem retratada. Né? Muito bem retratada. Você tem ali, né, os rebeldes contra o Império, os Jedi contra os Cavaleiros, né, Sith, né, o lado negro da força em oposição ao lado da luz da força, ao lado claro da força. Né? E na verdade, a história vai mostrando para a gente que aí é uma coisa, porque ali ele trabalha vários elementos culturais, sociológicos. Parece uma coisa bobinha, só um filme de ação, mas não é muito bem construído aquilo. Ele começa a mostrar ao longo da história que o bem e o mal, eles convivem, né? É o yin e o yang, questão do equilíbrio. Para o bem existir, ele precisa do mal, para o mal existir, ele precisa do bem. É uma coisa meio doida, assim, mas é muito legal. Mas esse é o grande plotzão, assim, é o plot principal, é o bem contra o mal, né? E ele é largamente explorado porque é um plot que rende muitas possibilidades, tá? Mas a gente vai ter plots históricos aí. Né? Os triângulos amorosos, na verdade, são plots, são conflitos. Você tem duas mulheres apaixonadas pelo mesmo homem ou dois homens apaixonados pela mesma mulher. Casablanca, que é um dos maiores filmes de todos os tempos no cinema mundial, né? O plot é um triângulo amoroso. Eu assisti uma palestra no Festap que o cara pega uma palestra de produção de vídeo. Ele falou: eu não vou dar uma palestra aqui mostrando comercial nem mostrando técnica. Eu vou falar, e para mim foi delicioso. Eu vou falar sobre narrativa e sobre roteiro, e para isso eu vou usar Casablanca. E ele foi destrinchando Casablanca cena por cena, mostrando todos os atos narrativos, como é que era a construção dos personagens. Putz, foi uma aula. Foi a melhor palestra que eu assisti de produção de vídeo na minha vida. O cara também é diretor de cinema tradicional, ele tinha acabado de lançar um filme, um longa-metragem, e também dirigir e produzir os comerciais de televisão, filmes publicitários. Mas o plot ali, né, é a questão do triângulo amoroso. Então, assim, gente, a gente consegue identificar plots, né, em tudo. Né? É só a gente olhar para o cotidiano, olhar para a vida real, nós vamos encontrar plots. Nós vamos encontrar conflitos em tudo. Normalmente, quando a gente fala de cinema, se a gente pegar um plot muito comum, né, cotidiano, aquilo não rende uma história. Nas grandes narrativas, a gente vai enfrentar grandes conflitos, grandes problemas que precisam ser solucionados. Tá? Na publicidade, como a gente também não tem esse tempo para desenvolver as narrativas, e como a gente está se ligando a uma realidade, ao cotidiano do nosso público,
A gente vai buscar esses conflitos mais cotidianos, mais usuais, mais do dia a dia. Como é que a pessoa enfrenta ali a vida diária. Há conflito em tudo isso, né? E a gente tem que ali então, entender, né, para usar isso a nosso favor. Qual é o conflito que a gente vai trabalhar? Tá? Então, o que acontece? Né? A gente tem, na verdade, um único grande conflito numa história. Tá? Porque esse conflito é que vai fazer com que o leitor, com que o espectador, que o telespectador se identifique com a sua história. Né? Isso é que vai criar empatia pela história, pelos personagens, e no caso da publicidade, é o que gera, então, empatia pelo que a gente está anunciando. Tá? Então, é aquilo que eu estava dizendo, a gente vai procurar criar uma situação que poderia ocorrer com o nosso público. Né? Fazer com que ele se veja dentro daquela história. Dessa maneira, a gente vai estabelecer uma relação de cumplicidade. Né? Se a gente olhar para a telenovela, o que acontece na telenovela? A gente acaba se identificando com alguns personagens. Né? Em função dos conflitos que são trabalhados ali. Construção de personagens é outra parte gigantesca das narrativas, tá, gente? Que não é nada fácil de fazer. Mas, enfim, aí, se a gente for se aprofundar no estudo das narrativas mesmo, né? Da roteirização da narrativa. Mas, enfim. Mas a gente acaba se identificando com os personagens porque a gente se identifica com os conflitos com aquele personagem que ele enfrenta. Então, a gente causou empatia. Né? Então, por exemplo, se o personagem está para ser atropelado, a gente vai induzir o leitor e o espectador a sentir o mesmo frio na barriga que ele. Se ele está passando por um problema, por exemplo, se ele perdeu um emprego, né, a gente tem que buscar fazer com que a pessoa se sinta tão aflita quanto aquele personagem. A gente tem que buscar gerar essa empatia. Né? Por isso que a gente vai muitas vezes, né, ao cinema, à literatura, ao teatro, à televisão, ela vai trabalhar coisas da realidade, coisas que estão ali evidentes, porque fica mais fácil das pessoas, né, se ligarem naquelas questões, naqueles conflitos, porque são conflitos que estão ali muito evidentes. Tá? Ficou clara essa parte, gente? Acho que não sei se eu consegui explicar bem. Né? Mas essa questão do conflito que é essencial. Então a gente tem que achar, né, um conflito para a nossa história. Aquele conflito ele é, na verdade, o moto gerador de toda a narrativa. E isso acontece não só na publicidade. O que faz a narrativa acontecer, a narrativa é o conflito. Então, só voltando na coisa da jornada do herói. A jornada do herói só acontece porque tem um conflito. Se não tiver conflito, não tem a jornada. Se não tem a jornada, a narrativa não tem força. Tá? Então, quando a gente vai para o filme publicitário, a gente diz que o conflito ele é o segundo assunto no roteiro, porque o primeiro é sempre o produto, a marca, o serviço que a gente está anunciando. Mas é ele, o conflito, que vai fornecer o que a gente chama de impulso dramático, que vai levar a história até a conclusão. O que prende a gente na história? É a gente querer descobrir se aquilo vai ser resolvido ou não, se a pessoa vai conseguir ou não, se vai vencer ou não. Né? Então, isso que faz a gente permanecer ali na história, porque a gente quer a conclusão, a gente quer chegar no final, a gente quer que, né, que ele vença o problema. Então, a gente costuma dizer que o conflito ele é o centro de toda ação dramática. Ele é o dorso, né, dos atos, de toda a narrativa. Tá? Não dos atos, de toda a narrativa. Na linguagem do roteiro, como a gente chama isso de plot, né, que é a mesma coisa que conflito. Na linguagem do roteiro, normalmente se chama de plot. Então, a gente tem que achar um plot. Tá? Então, o que acontece? É o plot que faz um bom roteiro com comercial. No cinema, na novela, nos livros, no teatro, ele é o dorso dramático. Né? Mas, só que nessas outras possibilidades, a dramaticidade também pode ganhar força por meio de outros conflitos e intrigas paralelas, pelo que eu falei das histórias dentro das histórias. Quando você vai para uma narrativa maior, muitas vezes só o dorso principal não sustenta a narrativa toda. Então, você tem que criar histórias paralelas, conflitos paralelos. Então, são pequenas histórias que direcionam o interesse do espectador para novos caminhos. Né? E, às vezes, até criando outros conflitos fundamentais, outros conflitos grandes, né? Paralelos ao conflito central da narrativa.
Só que no filme publicitário não dá tempo para a gente fazer isso. Não tem possibilidade de fazer isso. Em 30 segundos a gente precisa prender atenção, né, ser entendido, conquistar e provocar uma ação. Então não dá para a gente ter conflitos paralelos. Né? Tem que ter um único conflito que vai ser resolvido em 30 segundos. Né? Portanto, a gente tem que escrever somente o que é estritamente necessário para completar a nossa ideia. Né? A gente não vai colocar nenhum elemento no roteiro que desvie a atenção do leitor para a mensagem principal. A mensagem principal está associada a um único conflito. Né? A mensagem é única. Tem que ser única. Para ser entendida, memorizada e ser forte. Tá? Então, ao contrário de outras estruturas narrativas maiores, o comercial de televisão, o filme publicitário, né, não vai trabalhar com mais de um conflito, com conflitos secundários, por exemplo. A gente vai ter um único conflito que vai formar, né, a nossa história. E vai ser, sim, o impulsionador daquela história. Tá? Então, aqui trouxe um exemplo para vocês, que é um roteiro de Posto Ipiranga. Tá? Então, nos corredores de um pronto-socorro, médicos apreensivos empurram uma maca com um paciente em estado grave. Eles chegam até uma ambulância que está sendo ilustrada por um funcionário. Aí o funcionário fala: o quê? Colocar ele aqui? Que isso, gente? Acabei de lavar. Os dois médicos se olham sem entender. Aí o funcionário fala: gente, carro branco, suja. Quer que eu chame um táxi? Aí o paciente solta um gemido de dor. O funcionário volta a falar: tá vendo? Vai emporcalhar tudo lá dentro. Aí corta para a imagem de um posto de Ipiranga e entra uma locução em off dizendo: se você é apaixonado por carro, como todo brasileiro, você tem de passar no posto de Ipiranga. Tá? Então aqui, qual é o conflito explorado? Né? O conceito das campanhas do posto de Ipiranga durante um tempo é assim: o brasileiro é apaixonado por carro. E realmente o brasileiro é isso, foi detectado em pesquisa. O brasileiro tem uma relação com o seu automóvel que não encontra paralelo em outros países. Tá? Eles pegaram isso que eles entenderam da pesquisa e falaram: como é que a gente transforma isso numa narrativa? Como é que a gente transforma isso numa ideia? E aí eles sempre criam uma oposição. Então, o brasileiro que gosta muito de carro, quer cuidar do carro, né, contra alguma situação que quer danificar o carro. Então, aqui no caso, é o cara que cuida da ambulância, o motorista da ambulância, que ele fica ali ilustrando, cuidando do carro, e quando chega um paciente, ele não quer deixar o paciente entrar, porque o paciente vai sujar o carro. E o cara está lá quase morrendo. Né? Então, aí está o conflito. Né? Você gerou um conflito ali que ajuda a passar a mensagem, o conceito da campanha. Que o cara só vai fazer isso porque ele é apaixonado por carro. Né? E aí a gente tem toda uma linha de campanha durante anos e anos de Posto Ipiranga, até chegar nesse, né, pergunta lá no, né, Posto Ipiranga, né, que o cara responde tudo e responde Posto Ipiranga, que é uma outra linha criativa criada pela mesma agência, que é a Talent, né, hoje em dia se chama Talent Marcel, que tem essa conta há anos e anos e anos. Né? Mas esse conceito do brasileiro apaixonado por carro rendeu filmes fabulosos, porque sempre partia, então, da possibilidade de você gerar esse conflito de alguém que quer preservar o seu automóvel contra uma situação que pode danificar o carro. Tá? Tem um filme genial de Poços de Ipiranga, o cara entra num táxi e o táxi começa a fazer um caminho, daí o passageiro fala: por que você está indo por esse caminho aqui? É mais longo, eu vou pagar mais caro. Ele fala: não, mas é que a rua é melhor, o asfalto é melhor, não vai estragar os meus pneus e minha suspensão que está novinha. Né? Aí, daqui a pouco, o cara fala assim: nossa, mas você passou no sinal amarelo. Ele falou: não, você acha que eu ia meter o pé no freio? Acabei de trocar o freio, pastilha novinha, vou exigir isso do freio? Não. Então, fica o tempo todo esse conflito, né, porque o cara quer proteger o carro dele. Então, aqui a gente tem um exemplo de um conflito, né? Não é um, tá vendo? Não é um grande conflito, não é uma coisa que eu falo assim: nossa, é um problemão. Não, aqui, inclusive, se usa humor. Né? Aqui é um comercial. Se vocês procurarem esse comercial no YouTube, vocês vão achar. Posto Ipiranga Ambulância. Depois vá lá e assiste. O comercial é muito legal. É antigo, mas é muito legal. Você trabalha com o gênero humor, né, trabalhando o plot da preservação, cuidado com o carro versus ameaças à preservação do carro. Tá? Então aqui você criou um plot. Né, e a historinha gira em torno desse plot. Tá? Ficou claro, gente? Vocês conseguiram entender? Posso ir em frente?
Ficou assim, senhor, ficou assim. Nossa, Bem mas legal, esse assunto é bem legal, viu? Ah, eu sou fã de narrativas, de roteiro. Eu gostaria de ter mais tempo para estudar mais isso. Tá? Achei muito Eu li esse interessante. livro, Jornada do Escritor, numas férias, assim, quando eu ainda tinha férias, né? Quando eu tinha férias mais longas. E, professor, oi, o senhor viu aquele novo comercial do Posto Ipiranga da Talent Marcel que foi premiado? Eu esqueci o nome da premiação que ocorre todo ano, que até passou na Globo. profissionais do ano. Funcionários do ano, que eles fazem uma paródia lá. Aham. Ficou muito Cara, legal, né, nossa, professor? isso é sensacional, né? Mas, assim, o que é importante a gente notar aqui é que, assim, ao contrário do, de novo, vou insistir nisso, ao contrário do cinema, da literatura, do teatro, que você tem um grande conflito, né? Um conflito que, de repente, um conflito pode gerar um grande drama, né? A gente vai para um drama, ou pode gerar uma grande aventura, no caso, por exemplo, dos filmes de super-herói, né? Nos filmes de faroeste, né? Nos filmes de cowboy lá. Mas na propaganda são pequenos conflitos, são os conflitos diários, são os conflitos que o nosso consumidor está enfrentando ali no seu cotidiano, né? E isso é que é interessante, é a gente ter capacidade criativa de pescar quais são esses conflitos e transformar isso numa narrativa que seja interessante para o produto, né? Porque tudo parte do conflito. A história toda gira em torno do conflito. Tá? Vamos em frente, tem mais coisa aqui. Ponto de virada. Ponto de virada é qualquer incidente, episódio ou evento inesperado que leva a nossa narrativa para uma direção totalmente contrária do que a gente estava imaginando que ela fosse tomar até então. O que acontece? A gente coloca uma situação que o espectador não esperava. Vocês já devem ter identificado isso em alguns filmes. Tem filmes que tem ponto de virada. A história está indo, então a gente acha que é isso. Daqui a pouco a história vai assim. E ela vira para o lado contrário. Tem um ponto de virada, né? Em que você fala, caramba, não esperava que fosse isso. Né? Ponto de virada, ou como muitos chamam de plot twister, que é o momento em que o plot ele vira, né? Vira de direção, é sensacional. Normalmente é o clímax da narrativa, é o ponto alto da narrativa. Tá? Mas não é fácil de fazer. Né? Ponto de virada tem que ser muito bem construído dentro da narrativa, senão ele não vai funcionar. Mas quando é bem feito, putz, deixa a narrativa sensacional, porque justamente, né, quebra né, aquela expectativa de que tudo vai acontecer dentro da... É aquele vilão que você não esperava que fosse o vilão, né? Ou aquele cara que você achava que era o vilão, na verdade ele é o mocinho. Né? Só que em momento algum da história você conseguiu sacar aquilo. Né? Então isso é um ponto de virada. Né? Quando acontece algo que é totalmente inesperado, que faz meio que a história mudar de direção. Tá? Nem todo filme publicitário tem um ponto de virada, porque é mais difícil construir isso de novo, numa narrativa curta. Mas acontece, existe essa possibilidade. Tá? Quando isso é utilizado, como eu disse, é o clímax da narrativa. Toda vez que a gente tem um ponto de virada, seja no cinema, seja na literatura, onde for, qualquer ato narrativo, né? Se a gente tem um ponto de virada, ele é o clímax da narrativa, ele é o ponto alto daquela narrativa, sem dúvida alguma. Ainda falando de ponto de virada, né, é muito mais fácil a gente escrever um roteiro que tenha um ponto de virada quando a gente já sabe qual vai ser esse ponto. Então, assim, eu tive a ideia, desde o momento que eu tive a ideia lá no começo, ela já tinha um ponto de virada, eu já tive a ideia daquela maneira. Eu já tinha, putz, tive uma ideia bacana que vai acontecer, isso daí a história vira. Então aquilo desde o começo faz sentido. Tá? Você já sabe como a história vai terminar, quando você pensou na história, você já imagina como ela vai terminar, só que para chegar naquele final, você imagina que vai ter um ponto de virada. Tá? Quando a gente escreve sem saber para onde a gente está indo, a gente se perde na história. Né? A gente vai se perdendo nos nossos aspectos criativos. Então, a gente só cria ponto de virada antes de tudo, no começo, na concepção da ideia. Não dá para pegar uma história que eu já criei, que eu já imaginei com início, meio e fim, e querer enfiar nela um ponto de virada. Isso vai ser bem mais difícil, vai ser complicado,
né? E vai ser muito chato para quem está assistindo a história, tá? Aí você faz, né? Imaginou a ideia, tem o ponto de virada, você criou a ideia assim, e escreve a sinopse, escreve a storyline, já prevendo o ponto de virada, né? A partir disso, é aprovada, então você vai desenvolver toda a estrutura de roteiro, né? Conduzindo para o ponto de virada, tá? A gente costuma dizer que a gente tem que potencializar o choque do ponto de virada, fazer com que aquilo seja impactante, porque ele é o embrião do recall. Vocês sabem o que é recall? Recall é lembrança. Não tenha visto. Tem gente com o áudio aberto. Recall é a lembrança, tá? Então, quando a gente fala que ponto de virada é o embrião do recall, ele é o ponto de nascimento de uma boa lembrança, de uma boa memorização da mensagem que a gente está passando. Então, comerciais que têm, histórias que têm um ponto de virada interessante, ficam na nossa memória. E a solução é a parte final da estrutura do ato narrativo, dos 3 atos narrativos, é a resolução da história e do conflito. É como o conflito vai ser resolvido. No filme publicitário, né, no roteiro para o filme publicitário, né, geralmente é feito por aquilo que você está anunciando. Tá? É o produto que vai resolver o problema, o conflito. Né? O produto ou o serviço do cliente, ele é tipo o super-herói da trama. Então, vocês lembram, lá no semestre passado, a gente falou de produto-herói. É mais ou menos isso. O produto entra para resolver aquele conflito. Ele é o herói da trama. Né? Então, por exemplo, se o carro pifar, tem o óleo especial que, né, tira o motorista daquele problema, porque ele é um óleo muito melhor. Se der branco na cabeça do vestibulando, o cursinho será a salvação. Se o pacote for um sorvete, a solução será um serviço de entrega rápida. Se a internet está lenta, que está acontecendo hoje, em tudo quanto é lugar desse país, a internet está ruim hoje, não sei o que está acontecendo. Né? Nada como um provedor de alta velocidade, está fazendo falta hoje. Mas, enfim, né? A solução está ligada ao produto. Há 2 maneiras básicas de a gente apresentar a solução. O produto participa de toda a história, toda a narrativa. Né? Ele não entra só no final, isso é mais real, tem mais a ver com o cotidiano das pessoas, mas perde impacto. E a outra possibilidade é o produto surgir perto do final da narrativa. Então a gente cria um ponto de virada em que o produto surge de repente como uma solução para aquele conflito, para aquele problema. Ou você pode gerar uma súbita mudança de atitude em um personagem, gerando surpresa e levando a narrativa para outra direção. Então é um ato inesperado de um personagem, por exemplo. E aí a gente traz um exemplo exatamente disso. Esse é um comercial da UBAP DBDO para Pepsi. Né? O título é Beijão. Então olha lá. Em uma praia, rapaz franzino compra a última Pepsi de um vendedor. Franzino aqui eles quiseram ser o filme, que eles colocaram um mocinho magrinho, feinho no comercial. Tá? Uma pessoa não fisicamente atraente do sexo masculino. Bonito dizer assim, fica mais, né? A gente ofende menos. Aí aparece uma morena fenomenal, ela vai até o vendedor e vê que não tem mais Pepsi. E ela olha para o rapaz franzino, magrinho, feinho, que está tomando a última Pepsi, a Pepsi que ela queria. O que ela faz? Ela vai até o rapazinho e dá um maior beijão na boca dele, parecendo chupar a Pepsi de dentro do rapaz. Esse é o ponto de virada, porque ninguém espera que uma morena escultural, linda, maravilhosa, vá lá e dê um beijão na boca do rapazinho magrinho, feinho, coitadinho. Tá? Esse é um comercial não tão politicamente correto. Talvez nos dias de hoje, né, ele usa o humor para passar essa situação e cria esse ponto de virada, que é essa ação inesperada desse personagem. Tá? Então ali é quando acontece o ponto de virada, que ele surpreende todo mundo. Como assim a menina foi lá e beijou o cara? Né? Aí ela para, com expressão de saciada, passa até a mão na boca. O rapaz fica com a cara chupada. Aí entra logotipo e lettering. Né? Pepsi, ask for more. Então aqui você tem a construção de uma narrativa curtinha, que o conflito é necessidade de beber o refrigerante versus não ter o refrigerante, e você inclui aí um ponto de virada, né? Protagonizado pela personagem da moça. Ninguém esperava que ela tomasse uma atitude daquela, e ela tomou. O comercial fica engraçado, e aquilo faz a gente memorizar aquela historinha, porque tem
esse ponto de virada. Tá? E acabou. Né? Era isso que a gente tinha para passar por hoje. Né? Vou parar aqui de compartilhar. Nossa, terminamos muito cedo a aula de hoje. Deixa eu parar de gravar aqui.